Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. E vamos fazer uma leitura a partir do versículo 11. É um texto bem conhecido nosso, que não seja somente mais ouvir uma história que aconteceu no passado, mas que a gente possa ouvir Deus falar aos nossos corações, através da leitura mesmo que nós vamos fazer, porque é a palavra de Deus que nós vamos ler. Deixa Deus, o Espírito de Deus, ir ministrando ao seu coração, enquanto você lê as Escrituras. Já pede a Deus aí compreensão, para que Deus vá falando com você enquanto você lê. Que Deus vá incomodando o teu coração enquanto você lê o texto sagrado. Então, Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz que então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem corajoso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor abrir ou subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um homem só. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, de um efa de farinha e carne, e efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta pedra, ou esta rocha, ou esta penha, como está escrito aí. E verte o caldo, e derrama o caldo sobre ela. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz, ou Shalom. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Biesrita. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai,
a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está em pé, ou ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, então não o fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando ou investigando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que está ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. E se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo, e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiezritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também convocou após ele. Também enviou mensageiros a Assé, e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, somente na lã, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou a lã, e do orvalho da lã espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a sua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com a lã. Rogo-te que só na lã haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só na lã havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Vamos conversar um pouquinho sobre esse texto, sobre o que nós acabamos de ler. E como eu disse no início, que Deus já possa ter falado muitas coisas com você através da leitura, e que não somente essa leitura, mas todas que nós venhamos a fazer através das Escrituras, Deus venha falar conosco, se nós assim lermos nesse intuito, de não ler somente para saber de uma história, conhecer uma história que aconteceu, mas ler entendendo que é a palavra de Deus, e que Deus pode falar conosco. E que essa palavra de Deus, ela não está presa ao passado, ela é viva. A palavra de Deus, ela é espírito. Ela fala conosco hoje, mesmo através de um texto, de uma história que aconteceu há tanto tempo atrás. Que a gente possa extrair conhecimento, que a gente possa extrair algo de Deus nesse pequeno texto tão conhecido nosso.
E que a partir disso, a partir da meditação nesse texto e tantos os outros, a gente venha a transformar nossas vidas da forma que Deus espera que nós sejamos. A palavra de Deus diz que aquele que nos chamou, Ele nos aperfeiçoará até o grande dia. E o aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas acontece através das Escrituras, do mover do Espírito de Deus em nossas vidas. Então eu acredito assim, e espero que a gente possa extrair grandes coisas daqui. Mas aqui, irmãos, no versículo 12, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, Gideão está trabalhando numa situação de miséria, numa situação onde os midianitas, que durante já alguns anos aqui vinha assolando o povo de Israel, o que eles plantavam, os midianitas vinham e tomavam quando eles colhiam. Eles plantavam, preparavam o plantio, esperavam o momento da colheita, e quando eles colhiam, que preparava, os midianitas vinham e levavam tudo, e eles ficavam ao léu, com fome. E eles clamaram a Deus, o povo de Israel. E Deus manda um profeta a eles, dizendo por que eles estavam passando aquilo, que eles tinham esquecido Deus. E quando Gideão, mesmo nessa situação de miséria, de dificuldade, ele estava trabalhando. Mesmo que, de alguma forma, podia ser que os midianitas viessem e tomassem tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas ele estava trabalhando, ele estava preparando alimento para a sua casa, para a sua família, para o seu povo. E é nessa ocasião que o anjo de Deus aparece para Gideão, no momento em que ele estava trabalhando. Então veja que o nosso trabalho, ele não tira a possibilidade de nós servirmos a Deus. Não pense que é o nosso trabalhar que vai tirar a possibilidade de nós servirmos a Deus na sua obra. Pode perceber que todos aqueles que Deus chamou, eles estavam trabalhando. Todos os apóstolos estavam trabalhando. Então não é o nosso trabalho. Agora é a maneira como também nós vemos o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele não é a nossa vida não é o nosso trabalho é para o nosso sustento. Mas a nossa vida é do Senhor para o Senhor e para servirmos a Ele. E a gente precisa entender isso. E Deus nos chama, mesmo no nosso trabalho, mesmo com os nossos afazeres, com as nossas tarefas do dia a dia, do nosso secular mesmo. Deus nos chama dessa forma como chamou Gideão. E o anjo do Senhor diz assim: olha, Deus é contigo, homem corajoso. Deus é contigo. Mas quando Gideão ouve o anjo do Senhor dizer Deus é contigo, Gideão, veja que ele diz assim no versículo 13: ah, Senhor meu, se Deus é conosco, Deus é contigo. O povo de Israel estava em pecado, e por isso eles estavam passando isso. O povo de Israel abandonou Deus. A gente vê a situação precária do povo de Israel quando Gideão derruba o altar de Baal. A gente vê o povo querendo matar Gideão, porque Gideão queria adorar a Deus. Olha a situação do povo de Deus. Era nessa situação que o povo estava. E no meio desse povo tinha um homem chamado Gideão, e chega o anjo do Senhor e diz assim: Deus é contigo. Ele diz: mas como é comigo? Como é que Deus é conosco se a gente está passando por tudo isso? Cadê o Deus das maravilhas? Cadê o Deus de grande poder, como os nossos pais têm falado, que fez tantas coisas lá no Egito? Esse Deus nos abandonou. Olha só, a visão de Gideão muitas vezes é a nossa visão de passarmos por situações e a gente querer culpar a Deus por determinadas situações que nós estamos passando, por determinados apertos que nós estamos passando. Geralmente nós culpamos o diabo. A culpa é do diabo, e muitas vezes a culpa não é do diabo, irmãos. A culpa são de decisões nossas que nós tomamos, decisões errôneas nas nossas vidas, como foi falado aqui sexta-feira, que vai interferir na nossa vida. Vai interferir, as minhas decisões não interferem só na minha vida, mas interferem na minha casa, e pode interferir aqui na igreja também, porque nós somos uma família. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas decisões. E as consequências dessas decisões, a gente não querer colocar a culpa em Deus, mas olhar para as nossas falhas e dizer: realmente, se nós estamos passando por isso,
porque nós estamos errados. Veja a oração de Daniel, veja a oração de Jeremias, veja a oração de Esdras, de Neemias. Eles reconheciam que o erro era deles. E nós, quando nós estivermos passando por dificuldade, analisarmos um pouquinho e não querer culpar a Deus de Deus ter nos abandonado, mas refletirmos, porque em tudo isso Deus vai querer nos trazer, porque nem sempre também as dificuldades das nossas vidas são por erros que nós cometemos, não é? Veja como foi a questão de Jó. Os amigos de Jó queriam insistentemente dizer que Jó estava errado, que Jó tinha pecado, e por isso ele estava passando aquelas dificuldades. Que a gente também não venha cair no erro dos amigos de Jó, de alguém estar passando por uma dificuldade e a gente já querer botar a culpa, dizer que a pessoa está pecando, que a pessoa estava errada, que a pessoa estava fazendo isso ou aquilo, e Jó dizendo não, não, não. E a gente vê que Jó estava certo, porque a gente vê Deus dizendo assim: olha para o meu servo Jó, o homem é íntegro, o homem ele se desvia do mal. Mas os amigos de Jó queriam imputar a Jó pela situação que ele estava passando. Então a gente precisa ter esse cuidado, nem colocar a culpa em Deus, nem colocar a culpa no diabo, e nem muitas vezes apontar o dedo para quem está passando por dificuldade e dizer que ele está passando por dificuldade por causa que ele errou, que ele pecou e que ele fez determinadas coisas. Precisamos ter esse cuidado. Então a gente precisa aprender com esse princípio aqui, por essa situação que o povo de Israel estava passando, e a gente aprendeu um pouquinho dentro desse tema. Uma outra coisa, depois que Gideão diz isso, diz o versículo 14 que o Senhor olhou para ele e disse, aqui já nem diz mais o anjo do Senhor, diz que o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não sou eu que estou te enviando? E aí vem uma outra coisa aqui no versículo 15. Uma outra coisa que, se a gente ver vários homens na história da Bíblia, também fizeram do mesmo jeito, tanto antes quanto depois. E quando Deus diz para Gideão: olha, vocês estão passando por essa situação, mas você vai livrar o povo de Israel dessa situação. E o que é que Gideão diz no versículo 15? Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai, o mais desprezível da casa do meu pai. A minha família é a menor da minha tribo, e dentro da minha família eu sou o menor. Não o menor em sentido de ser o mais novo, mas aquele, talvez, o mais rejeitado. Ele disse: eu tenho outros irmãos, tenho outras pessoas que o Senhor pode usar. Eu não sou capaz disso. Se eu tenho outras pessoas para usar, como que eu vou livrar Israel? E aí, irmãos, a gente limita Deus. As nossas desculpas para nós não fazermos a vontade de Deus, para nós não avançarmos no reino de Deus. Não porque isso, não porque aquilo, não. Sempre a gente vai ter uma desculpa. Não é mentira. Gideão não estava mentindo, ele só estava dando uma desculpa. E muitas vezes nós não estamos mentindo também, nós só estamos dando uma desculpa. É verdadeiro o que nós estamos dizendo, o que nós dizemos, mas não deixa de ser desculpas. Agora, o interessante é que Deus não aceitou nem a desculpa de Gideão, e não aceitou nenhuma das outras desculpas de outras pessoas que também vieram diante dele se desculpar. É bom a gente lembrar disso. Independente da situação, as nossas desculpas não são aceitas por Deus. Quando Gideão diz isso, o versículo 16, o Senhor disse: porquanto eu, veja, não é Gideão, não sou eu, não é você, é Deus. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Um serrote sozinho, ele não faz nada, mas na mão de um marceneiro, meu irmão. Uma máquina de solda sozinha não faz nada, mas na mão de um soldador.
Eu e você sozinhos, nós não somos nada, mas nas mãos de Deus. Ele disse: sem mim vocês não conseguem fazer nada. Então não era Gideão, olha, o Senhor disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas, como se fosse um homem só. O serrote, ele não faz nada se não tiver o marceneiro, mas o marceneiro usa o serrote. Nós não fazemos nada sem Deus, mas Deus nos usa. Não que Deus precise unicamente de nós, como o marceneiro precisa do serrote. Que Deus é Deus, mas nós somos instrumentos, ferramentas nas mãos do Senhor. Olha em Êxodo, abra comigo aí em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. O versículo 11. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Olha, a mesma conversa, né? Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. A mesma coisa. Deus chama Moisés, Moisés diz: quem sou eu, Senhor? No capítulo 4, Moisés ainda tem mais. Capítulo 4, versículo 1, então respondeu Moisés e disse: mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E as desculpas vão aparecendo. Os medos em nós vai tentando nos afastar da missão que nós temos. E nós soltamos as desculpas. No mesmo capítulo 4, versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Deus, ele não aceitou as desculpas de Moisés. E Moisés foi. E nós temos aqui relatado como Moisés foi usado por Deus. Deus, ele não aceitou as desculpas de Gideão. E Gideão foi. E nós temos relatado aqui o que Deus fez através de Gideão. Vá comigo em Jeremias. Jeremias no capítulo 1. Jeremias capítulo 1. O versículo 6. Ele diz assim, ó. Quem não encontrou, só escute, tá certo? Depois você lê. Jeremias 1, versículo 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não me digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas. O versículo seguinte. Jeremias também é a mesma coisa. Senhor, quem sou eu? Eu sou uma criança. Não faça isso comigo, tem tanta gente que o Senhor pode usar. Por que logo eu? Você já disse isso? Você já pensou isso? Ah, Senhor, mas eu não sei, eu não compreendo, eu não consigo. Tem tanta gente, tem um pastor que o Senhor pode, tem um presbítero, tem um obreiro. Aí o obreiro diz: tem um pastor. E a gente vai querendo que o outro, e a gente vai se desviando com as nossas desculpas. Mas também Deus não aceitou as desculpas de Jeremias, nem aceitou a de Moisés, nem aceitou a de Gideão, nem aceitou a de Jeremias. E ainda, abra comigo lá em Mateus. Mateus no capítulo 25. Mateus capítulo 25. O versículo 24. Naquela
Parábola dos talentos, o versículo 24. Se você não encontrou, só escute. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que não ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com juros. Tira-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. E vocês sabem o final aqui do texto. Deus também não aceitou a desculpa de quem tinha 1 talento. Chegou o que tinha recebido 5 talentos, disse: está aqui, Senhor, tome 10, servo bom. Chegou o que tinha 2 talentos, está aqui, Senhor, tome 4, servo bom. Chegou o que tinha 1 talento: não, Senhor, é porque o Senhor sabe, né? Eu sei que o Senhor é um homem rigoroso, eu sei que o Senhor é amor, mas eu sei também que o Senhor é severo com suas coisas. Aí eu escondi, eu não quis ir, mas está aqui, ó, tome de volta o que é seu. Servo mau, negligente. Se você sabe que eu sou severo, porque você não fez o que tinha que ter feito, o que tinha que ser feito? Amarra-o, prende-o. Não aceitou as desculpas. Ainda no capítulo 25, o versículo 44, quando Deus está instruindo o seu povo a respeito do fim das coisas, ou da vida eterna, o versículo 44, ele diz assim: então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não fizesses a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus está dizendo que no fim de tudo, quando Ele voltar, as ovelhas vão para o lado direito, os bodes para a esquerda, e os que vão para o lado direito é porque ele teve fome, eles deram comida, o que teve nu e eles vestiram, teve preso, ele foi visitar, teve de enfermo, eles foram ver. E os bodes que foram para o outro lado, foi justamente as mesmas coisas, só que não fizeram o que era para ter feito. E eles querendo se justificar, disse: mas Senhor, eu não lembro disso, quando foi isso? Não, eu não lembro, quando foi que o Senhor estava com fome? Eu não lembro disso. Quando foi que o Senhor estava nu? Eu também não lembro. Quando um desses pequeninos tiveram isso, vocês não fizeram. Os que fizeram, fizeram para mim, os que não fizeram, não fizeram para mim. Ele também não aceitou os argumentos. Nós não vimos, nós não sabíamos. Ele não aceitou. Ainda em Lucas, no capítulo 14, inclusive o pastor Macena pregou sobre isso aqui. Lucas 14, o versículo 18. Na parábola da grande ceia, quando o Senhor da ceia manda ir chamar os convidados, que já tinham sido avisados que teria essa ceia. O versículo 18 diz que todos a uma começaram a se desculpar-se, e dizia o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo que me desculpe. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. O que casou não pede nem desculpa, eu não posso ir. Você acha que o Senhor aqui nessa parábola aceitou as desculpas? Era verdade, eles tinham comprado o boi, eles tinham comprado a terra, ele tinha se casado, mas ele não aceitou nenhuma das desculpas. E o pastor Macena falou dessas coisas que atrapalham a nossa vida, inclusive a família, né? Ele falou aqui. As nossas desculpas. Minha família, meu trabalho, os meus afazeres, minhas coisas, meus negócios. Ele não aceitou nenhuma dessas desculpas, irmãos.
Não aceitou a de Moisés, não aceitou a de Gideão, não aceitou a de Jeremias, não aceitou dos que estavam dizendo quando foi isso, não aceitou de um talento, não aceitou as desculpas desses aqui, não, porque eu tinha que fazer isso. Por que você e eu, nós achamos que ele vai aceitar as nossas desculpas? Será que os nossos argumentos são melhores do que esses? A não ser que a gente tenha um argumento aí muito bom para Deus dizer, não, tudo bem, então. Mas ele não aceitou nenhuma das desculpas. Nenhuma. Então ele não vai aceitar a minha e nem a sua. Ele me chamou para uma missão, ele lhe chamou para uma missão. Ele nos tirou das trevas para a luz. Mas não foi para a gente ficar aqui só cantando. Ele nos chamou, nos tirou das trevas para a luz, para nós anunciarmos as virtudes desse que nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Então nós temos uma missão de testemunhar do Senhor. Nós precisamos nos apropriar disso, pedir a Deus o seu Espírito para nós sermos verdadeiramente testemunhas do Senhor. E não vivermos negligenciando, fugindo. Muitas vezes nós temos medo de receber o Espírito de Deus. Nós temos medo de pedir a Deus o seu Espírito. Nós pedimos tantas coisas, mas quando fala em pedir o Espírito, parece que há um bloqueio em nós, para não dizer em vós. Há um bloqueio e a gente se tranca ali e parece que tem medo de que Deus nos encha do seu Espírito. E agora, o que é que eu vou fazer se eu receber o Espírito de Deus? Porque se eu receber o Espírito de Deus, aí a gente começamos com as nossas desculpas. Eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz. E a gente viu Deus dizendo, não é você, sou eu. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida, como Deus usou a de Moisés, como usou a de Gideão, como usou a de Jeremias, como usou a de Isaías, e de tantos homens e mulheres. Se abra para Deus. Não duvide de Deus. Ah, Senhor, como é? Gideão diz, como é, Senhor, que eu vou livrar Israel? A multidão lá é grande, nós somos aqui, minha casa é bem pequena, eu sou o menor da minha casa. Como que eu vou fazer isso? Não é você, Gideão, sou eu. Então que a gente possa aprender com isso. Voltando lá para Juízes, e o tempo está se esgotando, mas Gideão fez outra coisa que muitas vezes nós também fazemos. Gideão pediu um sinal. E não só uma vez, mas 3 vezes. Quando o Senhor diz para ele aqui, não é você, sou eu, você vai eliminar os midianitas como se fosse um só homem. Aí Gideão disse, então Senhor, me dê um sinal. Se realmente o Senhor tem se agradado de mim, eu digo, me espere aí que eu vou preparar aqui um presente para o Senhor e eu volto já. E o Senhor disse, tudo bem, vá lá, eu espero. E ele foi e o Senhor, o anjo, ficou lá esperando. Não sei quanto tempo ele precisou para preparar esse carneiro. Vocês se cozinham aí, né? Por mais rápido que vocês cozinham, não sei se ele ainda foi matar o carneiro, foi preparar, não sei. Mas ele foi lá preparar carneiro, foi preparar pão e trouxe tudo isso. Chegou lá, estava lá, o anjo do Senhor lá embaixo da árvore esperando. Quando ele chegou, está aqui o presente. Ele disse, então bota aí em cima dessa pedra, bota aí a carne, bota o pão aí, despeja o caldo por cima. E ele fez da forma que ele disse. Aí ele pegou o cajado que estava na mão, tocou naquela pedra e o fogo desceu ali, consumiu aquilo. E na mesma hora o anjo desapareceu. Que sinal, né? Que sinal. Tudo bem, então ele se empolgou-se. Ah, então é verdadeiramente isso que acontece. E aí ele adorou a Deus. E eu vou pular aqui um pouquinho. Diz que no versículo 25 aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse, toma do teu pai. Aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse, toma o boi de teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Então Deus agora ia começar a trabalhar na vida de Gideão, para fazer através de Gideão uma grande obra de libertação ao povo de Israel.
Só lembrando que ele não, eu disse que ele tinha pedido 3 sinais, né? Lá no final a gente viu ele dizendo: Senhor, só mais essa vez aqui, eu vou botar uma lã aqui, se a lã estiver molhada e a terra seca, eu sei que é o Senhor. Aí Deus fez desse jeito. Ele disse: Senhor, não fique chateado, não, mas só mais essa vez mesmo, para me ter a certeza, a convicção. Agora eu vou botar a lã de novo, se a lã estiver seca e a terra molhada, eu sei que foi o Senhor. E Deus fez da mesma forma. E a gente vive também, irmãos, atrás de sinal. O Senhor me dá um sinal, o Senhor me dá um sinal, fala, o Senhor me dá um sinal. Irmão, olha, deixa eu dizer um negócio para você, o sinal de Deus está aqui. Aqui está o sinal de Deus que a gente não quer ver, que a gente não quer enxergar. Deus fala conosco através das Escrituras, e a gente às vezes quer ver um sinal, quer que o fogo desça, quer que a lã fique molhada, mas o sinal de Deus está aqui. Mas vamos voltar aqui para Baal. O problema deles naquela época era justamente a adoração a deuses, e um deles era Baal. O Deus que geralmente era representado por um touro, o Deus que era o Deus da chuva, o Deus da tempestade, o Deus da agricultura. Olha só que ironia. Era o Deus da agricultura, eles adoravam o Deus da agricultura e eles estavam sentindo a falta de alimentos que vinha da agricultura. Lembra da época de Acabe? Da adoração que também estava naquela época a esse mesmo Deus Baal, o Deus da chuva. Passou 3 anos e 6 meses sem chuva, e o Deus Baal não pôde fazer nada. E aqui Deus queria começar a obra com Gideão, disse assim: agora vamos começar, Gideão, vamos começar a trabalhar. Pega aí um boi do teu pai, não é qualquer boi, pega um boi, ele fala qual é o boi, eu quero aquele boi de 7 anos. Derruba o altar de Baal, derruba o ídolo que está lá perto também, que está ao lado dele lá, o bosque, a árvore. Derruba tudo, com essa árvore tu pega e faz um altar novo a mim. Procura um local adequado, faz um altar novo e sacrifica esse boi com essa madeira que tu cortou. Vamos começar a limpeza. Às vezes a gente quer que Deus comece uma obra na nossa vida, a gente quer que Deus nos enche do seu Espírito, a gente quer que Deus faça, e a gente não tira as coisas que estão impregnadas. Porque Baal estava impregnado ao povo, era por causa da adoração a Baal e a sua mulher Astarote, a deusa da fertilidade, que o povo de Israel estava iludido. E muitas vezes nós temos nossas ilusões que não são deuses de estátua, nem de pau, nem de barro, mas nós temos outras coisas que a gente não quer soltar, que a gente até brigaria se alguém tirasse isso de nós, como o povo de Israel foi matar Gideão, porque Gideão destruiu o altar de Baal e foi adorar o Deus de Israel. Que ironia! O povo de Israel querendo matar um homem que estava adorando ao Deus de Israel. Mas era assim que Deus queria começar a limpeza, começar tirando as coisas fora, começar destruindo o que não presta. E nós precisamos também olhar para a nossa vida e pedir para Deus: Senhor, me mostra aí alguma coisa que eu tenho que tirar, que eu tenho que desfazer. Me revele, me mostre, me dê uma luz. Às vezes nós temos muitos deuses, muitas riquezas dentro de casa, muitas riquezas na nossa vida. O jovem rico que atrapalhava ele era a riqueza dele. E às vezes a nossa riqueza não é dinheiro muitas vezes, mas são coisas que nós não largamos. Essas coisas são riquezas para nós. E assim como o jovem rico se apegou à sua riqueza, e às vezes a gente diz assim: meu Deus, como é que esse homem trocou Jesus pela riqueza? E as pessoas trocam Jesus por poucas coisas também. Às vezes não é uma riqueza em dinheiro, às vezes não é um Deus, um ídolo em si, uma estátua, um touro, são coisas na nossa vida. E a gente precisa deixar disso, precisa deixar com isso. Nós estamos aí, irmãos, num período terrível no Brasil agora, esse período de carnaval, onde as televisões só passam essas coisas, e às vezes a gente sai de um culto desse, vai assistir ainda a escola de samba. Sabia que tem crente que assiste ainda a escola de samba? Crente que assiste o desfile de escola de samba e ainda vai no culto de oração pedir a Deus o seu Espírito. São deuses na vida dessas pessoas. Ainda vivem impregnadas com novelas, com filmes velho nojento, e ainda: Senhor, me dê do seu Espírito, me usa.
Deus tinha chamado Gideão, vou te usar, eu sou contigo, agora vamos começar a limpeza, quebra tudo aí, destrói tudo. A gente vê lá em Éfeso, acabei, deixa eu terminar. Que Deus nos abençoe. Faltou aqui ainda algumas coisas, mas o tempo acabou. Mas que Deus possa ter falado ao seu coração, de uma forma simples, mas bem profunda, no meu e no seu coração. Não saia daqui duvidando da palavra. E tudo que eu falei aqui, falei pela palavra. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de vitória, em nome de Jesus.